Se vocês Com certeza. gostarem também, né, desses nossos encontros, né, acho que já é o segundo ou terceiro meet que a gente faz. Compartilha, chama as coleguinhas. Vão ter, pelo menos uma vez por mês eu quero fazer um meet, né? É Então interessante. é bem legal, né? O pessoal gosta bastante, é uma forma de eu retribuir também tanto que fazem por mim, né? Então eu faço gratuitamente esses meets. E é uma oportunidade de a gente se conhecer também, né? Claro, muito bom. Então eu preparei uma apresentaçãozinha desse sobre o pitch. Vocês já ouviram falar sobre o pitch? Já Sim, sim. então, o que eu vou mostrar agora um pouquinho, vou compartilhar a tela da apresentação, né, com vocês. Tá. E aqui, pronto. Só me diz aí, Ana, se tá aparecendo direitinho, já que você é a única que Tá tá com o sim. áudio ligado. Tá bem? Direitinho. Aham. Pitch para gerar conexões. Isso, exatamente. Então, para quem não me conhece, mesmo seguindo nas redes sociais, né? Eu acredito que ainda não tem tudo, não dá para falar tudo nas redes sociais. Eu tenho outras redes sociais, então cada uma tem um objetivo, né? Mas eu sou turismóloga, também tenho especialização em marketing turístico e mestrado na parte de turismo e hotelaria. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá no LinkedIn, Luciane Quadro, que me segue lá também, né? Mas tem o meu currículo inteiro da vida toda lá. Eu sou consultora em negócios turísticos já há mais de 20 anos, né? E criei aí algumas metodologias que hoje eu trabalho com três vertentes. São três produtos, né? Que a gente costuma falar assim, três produtos que eu criei ao longo dessa minha jornada, né? O seu negócio de turismo, que é voltado mais para quem tem negócios ou querem ter negócios turísticos, pousada rural, né, atrativos turísticos e agência de viagem também, outros negócios turísticos, quem quer adequar uma propriedade, por exemplo. Então tem uma metodologia com vários pilares aí para se seguir. A sua rota turística, que é um produto mais recente, que vem ajudando já há alguns anos algumas rotas a se desenvolver, é um trabalho mais institucional, às vezes com gestão de políticas públicas. E a primeira formação de consultores do Brasil, que eu não conheço ninguém que ofereça, né, mentoria e curso especializado aí para a parte de formação de consultores. E aí surgiu de alguns ex-alunos e depois, se vocês quiserem saber um pouquinho mais também, eu vou deixar os meus contatos e o meu site para essa formação. O que a gente vai ver hoje, que eu preparei aqui para vocês, é um bate-papo rápido. Esses meets geralmente levam uma hora, né? Então, é uma parte para a gente ver um pouco mais a questão conceitual, um passo a passo que eu geralmente trago para esses meets, e depois uns minutos, né? Um finalzinho para a gente tirar as dúvidas, conversar, para a gente se conhecer um pouco mais. Então, eu vou falar um pouquinho o que é um pitch, né? Qual é o contexto que tem que ser feito, né? Para que contextos ou para que ocasiões é interessante ter um pitch. Vou mostrar alguns exemplos que eu já pratico. Eu tenho uma meia dúzia de pitch, gente. Então, eu trouxe aqui dois que eu já uso mais frequentemente, né? E vou mostrar no final a estrutura, né, de um pitch, o que precisa constar, um passo a passo. Então, a questão do pitch ele nasceu lá em Hollywood, quando os produtores de cinema tinham que explicar, né, o roteiro muito rápido para os investidores, para quem poderia financiar. E aí isso daí entrou numa linguagem das startups, né? Eu sou mentora de startups já há algum tempo, né? E é um linguajar que a gente fala que é muito mais voltado para a área de startup, porque lá a gente tem vários desafios enquanto está desenvolvendo, né, a startup. E um deles é fazer um pitch, né, de 30 segundos. Né? Então a gente pergunta assim: se você tivesse somente 30 segundos para falar para uma pessoa que pode ser um potencial investidor, o que você vai falar para ele? Isso eles fizeram, né? Vários testes aí e nos elevadores, né? Teve até um programa, Elevator Pitch, que mostrou um pouquinho de como se faz, né, um pitch, mas isso aí entrou um pouquinho na questão da gestão de negócios, gestão de startups, e hoje ele é amplamente usado, usado para vários momentos, várias ocasiões.
Então, o conceito do pitch é que é fazer uma apresentação de uma forma rápida, bem objetiva, bem sucinta e direta ao ponto. E hoje tem vários tipos de pitch. Então, tem pitch de 30 segundos, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, mas eu já tenho pitch de 4 minutos, de 20 minutos, quando você tem que ter mais dados para apresentar, por exemplo, para investidores, para quem pode comprar a sua ideia ou ajudar, né, você. Então, ele pode ter vários objetivos, né? Então, o que nós vamos ver hoje é um pitch de uma apresentação rápida, né, objetiva e direto ao ponto, que pode ser uma boa oportunidade para vocês aí, para arrumar um emprego, né, para buscar para defender, né, uma tese, né, de mestrado ou doutorado, explicar rapidamente qual é o seu objetivo. Então, o pitch hoje ele é usado na vida, eu falo, né, aqui na esquina ou descendo as escadas, você já tem condições, né, de apresentar o que você faz de melhor. Pode ser na vida, né, tem gente que faz isso inclusive para outras áreas, né, da vida, não só na questão profissional, mas é mais utilizado mesmo para quem está em busca do emprego, ou em busca de investidores, né, ou quer vender seu peixe no mercado e quer fazer isso de uma forma mais rápida. E hoje existem movimentos que patrocinam, inclusive, essas sessões de pitch, né? Então, eles marcam o local, tem uma rodada, né? Então, cada um apresenta, depois apresenta para outro grupo. Tem rodadas de negócios em eventos que você tem que ir preparado já com material, né? Para material promocional e para falar rapidamente sobre o que é o seu negócio, né? Pode ser o seu business ou sobre a sua vida, os seus planos, os seus projetos. E aí, essa palavrinha aí, né? Contexto é o rei, né? No pitch é super importante a gente entender esse momento. É para o investidor? Que linguagem eu vou falar, né? O que eu tenho que apresentar para um investidor? Que dados? É para um professor para avaliar, né, se a sua ideia de tese de doutorado é boa, né? Qual é esse perfil desse professor, né? Então, entender esse contexto e falar para esse público, né, para atender esse objetivo que você quer alcançar. Então, ter um objetivo, entender qual é esse objetivo é super importante, porque o que eu mais encontro, assim, eu vou nos eventos, eu participei semana passada, por exemplo, do WTM. Aí encontrei com várias pessoas, alunos, ex-alunos, né? E aí, alguns vêm, como é que anda a vida, o que você está fazendo? E gente, fala, num evento que você está conversando e rodando, né, por vários lugares. E eu, curiosa, vamos, gente, tem rapidinho. E não conseguiam, às vezes, falar rapidamente o que estavam fazendo da vida, né? Estavam ali no evento com qual o objetivo? Às vezes vão lá totalmente sem objetivo. Então é muito difícil você fazer algum negócio, né, se você não tem isso traçado, né? E esses pitches, a partir dessa estrutura que eu vou mostrar para vocês, você já consegue deixar assim um monte de pitch pronto, ensaiar, porque é treinamento, né? E adequando para os contextos, né? Para quem você vai falar, onde você vai falar, né? E qual é o objetivo que você quer alcançar com aquele pitch. Deixa pronto e vai ensaiando. Ensaia com o espelho, apresenta para a irmã, para a mãe, para o marido, para o filho, né? E quanto mais você falar o seu pitch, mais certa, mais convicta você vai, né, para atingir realmente os objetivos que você tem. Então, para gerar conexões, é importante que a gente entenda. Gerar conexões no turismo, a gente tem N oportunidades, né? Existem centenas aí de oportunidades no turismo, e vários segmentos, e um é diferente do outro, e às vezes está lá em busca de um trabalho, por exemplo, né? Como é que eu vou cuidar de um network que outras pessoas possam me indicar, talvez, para uma vaga que esteja aberta? Então, para fazer essas conexões e para que elas sejam realmente efetivas, né, que aconteçam, que gerem resultados, a gente tem que entender para quem a gente vai falar, em que ambiente, num evento, é uma coisa mais descontraída, né, mais informal, eu vou apresentar numa sala, né, então vou falar com o dono de alguém, então o ambiente vai dizer muito isso também, como você deve levar essas informações. Como é que você agrega valor na vida da pessoa? Isso rapidamente, né? Em uma frase, a gente tem que ter condições de falar como a gente agrega valor na vida das pessoas. Se é com o meu trabalho, se é com um projeto, né, de vida que você tem.
ou como você pode ajudar uma empresa a ganhar dinheiro, que é isso que o empregador quer saber, né? Então, como que você vai agregar valor lá na frente? Ou então, o que você deseja alcançar? Olha, eu vou falar sobre o meu negócio, vou falar sobre o meu projeto, mas eu estou aqui em busca de investimento, ou em busca de qualificação, ou em busca de que você compartilhe a minha ideia, né? Então, o que você deseja e como agrega valor são super importantes ter na ponta da língua para gerar conexões para atender, né, os objetivos. Nessa, por exemplo, nessa que eu mostrei, quando eu estou falando, né, numa palestra, eu tenho para cada palestra tem um público-alvo, tenho um objetivo, um tema da palestra, então eu geralmente adequo ali o pitch também para cada palestra, né? E eu trouxe esse exemplo de pitch de 30 segundos aqui, se quiser cronometrar, né, para vocês verem como é possível fazer uma apresentação em pouco tempo, né? Eu sou mentora, eu já falei ali de hackathons, não sei se vocês sabem o que é o hackathons, mas são eventos, né? E hoje quase todos eles online, que estimulam o desenvolvimento de novas ideias. Não, ou tirar ideia da cabeça e começar a planejar, colocar no papel. E esse termo surgiu muito por conta do desenvolvimento de startups. Eu participei uma recentemente que me deixou assim muito feliz, porque foi com jovens de turismo lá de Cabo Verde, né? E eles chamaram vários mentores do Brasil. Eu me inscrevi, eu participo pelo menos uns 3 ou 4 hackathons por ano como mentora voluntária, né? E esses hackathons são muito importantes para a gente aprender a desenvolver um negócio a partir de ideias só que estejam na cabeça, né? Então, validações e tudo. E aí, quando tem as nossas sessões de apresentação, né, para os grupos que chamam a gente lá durante esses hackathons, que geralmente é no final de semana, é uma imersão dentro de um processo, né, para desenvolvimento de negócios, a gente é desafiado a se apresentar rapidamente, né, tanto para os outros mentores quanto para os participantes dos hackathons, né. E aí eu preparei esse hackathon de 30 segundos, que é o que eu venho praticando já desde do ano passado. Então, o que eu falo lá, né? Que eu ajudo quem quer empreender no setor de turismo ou precisa inovar seu negócio turístico. Então, sou Luciane Quadro, turismóloga, consultora em turismo na Quadro Consultoria e já colaborei com mais de 2.200 negócios turísticos. São mais de 20 anos turistando, aprendendo e orientando pessoas, principalmente na adequação de propriedades para a recepção dos turistas, na formatação de produtos turísticos atraentes e com estratégias de marketing. Eu tenho material disponível no site quadroconsultoria.com.br e fique à vontade para chamar no WhatsApp, deixa o contato que você quiser, pode ser e-mail. Então vocês viram que é muito rapidinho, né? Eu cronometrei isso, já passa às vezes uns 31, 32 segundos, mas não mais do que isso, né? E não precisa muito mais do que isso para você apresentar, né, o seu negócio ou a forma que você tem para agregar valor, né, na vida dessas pessoas. Vocês viram que existe, né, uma forma ali de se escrever, né, aquele texto, né, que é essa estrutura, que é o passo a passo, né, pouquinho em pouquinho a gente vai ampliando essa apresentação. Para 30 segundos eu vou mostrar a estrutura agora e depois, se vocês quiserem saber as estruturas para mais pitches maiores, aí vocês me procuram depois. Mas é um passo a passo que eu tento trazer aqui para vocês colocarem em prática, né? Então, essa estrutura do pitch de 30 segundos, ele tem que ser um texto pequeno, simples, claro, né? Tem que trazer uma breve apresentação sua ou do seu negócio, o que você faz, como faz, por que faz, né? Trazer evidências é bom, né? Também apresentar se tem depoimentos de pessoas ou não. E palavras-chave, frases que expliquem mais rapidamente como que você agrega valor. Então, vamos analisar um outro pitch que eu trouxe aqui para vocês, falando dessa formação de consultores que eu tenho, né? Que é um outro pitch para quem tem interesse de fazer essa formação ou de ser consultor em turismo. Então, sou Luciane Quadro, idealizei a primeira formação de consultores em turismo no Brasil. Com os cursos e minha mentoria, eu ajudo quem quer ter uma carreira profissional prestando serviços de consultoria, que é uma excelente oportunidade para ajudar a iniciativa pública ou privada do setor turístico. Sou turismóloga, consultora em turismo na Quadro Consultoria há mais de 20 anos e já ajudei dezenas de profissionais a ajustar a rota de suas vidas profissionais.
E você pode saber mais e ver o depoimento de alguns no meu site, lucianequadro.com. E fique à vontade para me procurar quando acreditar que a consultoria é para você e que eu posso te ajudar. Percebe aqui a estrutura que eu mostrei ali atrás? Só um minutinho, deixa eu aprovar que alguém chegou. Pronto. Então vamos voltar aqui na estrutura. Bem-vindo quem chegou agora, a gente já está ali no meio da apresentação, né? Depois eu vou abrir um tempinho para a gente conversar. Então, texto pequeno e simples, né? Um texto, poucas linhas, né? 2, 3 parágrafos. Depois, breve apresentação, Luciane Quadro, da Quadro Consultoria, né? Mais de 20 anos. Não precisa ser exatamente nessa ordem, né, gente? O que, como e por quê? O que eu faço, né? Eu idealizei a formação de consultores, como cursos, né, e mentoria. Para quê? Porque é uma excelente oportunidade, né? E a gente tem muitos gaps, e existe muita oportunidade para quem quer ajudar a iniciativa público-privada com consultoria. Né? Evidências. Aí pode ver lá no meu site os depoimentos, né? E palavras-chave são as que estão em amarelo. Mentoria, consultoria, carreira profissional, né? E por aí vai. Então, vocês veem que dá trabalho na hora que eu escrevi, reescrevi esses 2 pitches que eu mostrei para vocês, gente, não é de uma hora para outra, não. Foram várias vezes e às vezes dava uns textão. E aí você vai enxugando até que você consiga deixar o texto mais claro possível. Apresenta para as outras pessoas, né? Faz testes, valida o pitch e aí você vai usar eles para muito tempo. Então é uma prática, uma habilidade que a gente cria, né, ao escrever pitches. Se dá um pouquinho de trabalho para fazer o de 30 segundos, imagina os outros, que às vezes tem outros, por exemplo, vou apresentar para o investidor. Você vai ter que trazer dados, pesquisa, validar com clientes, trazer a pesquisa que você faz com clientes, mostrar a pesquisa que você faz com concorrentes, né? E você tem que preparar um material muito mais robusto, imagens, né? Então, que é o que para ter argumentos para o investidor falar assim, não, legal, né? Então, nesses 4, 5 minutos, eu consegui entender que tem mercado, que tem pessoas interessadas em comprar essa ideia, que eu vou precisar injetar tanto, né? Tantos reais lá para essa ideia sair da cabeça dessa pessoa, né? Ou ajudar essa pessoa a desenvolver o negócio. Então, tem meses e meses, né? Eu tenho um outro pitch, por exemplo, que é de quase 5 minutos, que a gente preparou para a CAT, que eu participo aqui em Florianópolis, que é uma forma, né, um hub de preparação de startups. E ali o negócio pega, né? Porque você vai apresentar para uma mesa com várias pessoas, então você testa esses pitches muito mais, né, e com um feedback muito mais, eu falo substancioso, porque dá muita informação para a gente melhorar os pitches, mas também a gente, né, sofre na mão deles, porque são muitas perguntas que surgem depois, né? Aqui é para você chamar atenção, é uma isca para você chamar atenção para aquele objetivo que você quer alcançar, né? E depois você vai trabalhando, vai amadurecendo, né, essa forma de apresentação. Então, nunca é na primeira vez, você tem, né, que treinar, falar, apresentar, ver se ficou claro para as outras pessoas. E aí sim, validou o pitch, bota ele na rua, né? Tem gente que grava vídeos, né? É muito usado hoje para quem gera conteúdo digital, né? Então, às vezes, você vê logo nas aberturas dos vídeos, pode observar aí quem está oferecendo produtos digitais, né? Os conteúdos, criadores de conteúdo. Geralmente ele fala um pitch, às vezes até menos do que 30 segundos. Mas ele já fala de cara quem ele é, do que ele faz, ele está ali para te ajudar em quê. Então ele se expandiu bastante para vários tipos de objetivos. Tá? Então, são esses exemplos, eu espero que tenha ficado um pouquinho claro, né, para vocês. E aí eu deixo um convite, né, se por acaso você está ali no teu plano A que não está funcionando, testa, apresenta, vem, né, comigo que eu posso te orientar, né, na mentoria, por exemplo, para consultores. Eles apresentam várias vezes, pitch de 3 minutos, pitch de 30 segundos, né, até que se entenda bem qual é o propósito da consultoria que eles querem oferecer. Né? Então, se você pensar na consultoria como um plano B para sua vida, né, eu peço para vocês olharem, ficarem de olho lá no meu site, no lucianequadro.com. Lá tem os cursos e mentorias quando eu abro, né? Agora não tem inscrição aberta para mentoria, porque eu não tenho mais horas, somente a partir de julho.
mas o curso online, são os vídeos, esses ficam abertos o tempo inteiro, né? Então, aí, se vocês quiserem mais informações, depois vocês podem falar comigo. E aí eu deixo os meus contatos, né? Então tem o WhatsApp, eu tenho uma lista de transmissão, né? Se vocês quiserem receber mais conteúdo, além desses meets que eu me proponho a fazer aí, né, todo mês. E gostaria de ouvir vocês agora, né? Segue lá no Instagram, marca, né? Tira uma foto agora da gente, marca lá, porque isso ajuda bastante, né? Eu acho que é uma contrapartida legal, que não custa nada para ninguém, né? De compartilhar, de marcar e aí convidar os colegas se você gostou e achou que esse conteúdo vai te ajudar a ter uma apresentação melhor, né? Do seu trabalho aí, da sua vida e dos objetivos que você quer alcançar. Então, bem rapidamente, ficou claro, meninas? Quem mais que chegou aí? Lina Andrade. Sim, ficou muito claro. Ficou Muito bom? claro. Muito bom. Dúvidas? Muito bom. Muito bom. Vocês já tinham fizeram alguma vez na vida o pitch? Eu participei de um hackathon voltado para negócios que envolvessem acessibilidade, né? E eu participei de um grupo que discutiu sobre turismo acessível. E nós desenvolvemos lá um produto, teve a pesquisa, teve todo o processo de validação, foi um exercício, né? E aí teve a apresentação, teve o pitch para uma banca de 3 representantes de empresa, e assim, nós ficamos, era um grupo, então nós ficamos treinando a fala um dia, né? Foram 3 dias, um dia não, mas metade de um dia foi só o desenvolvimento do pitch e o treinamento, e repetindo, e repetindo, repetindo. E foi apresentado, mas aí o que aconteceu? É um dado que você colocou aí que, puxa vida, pegou a gente na curva. As perguntas que vieram dos investidores e que nós não estávamos preparados para responder. A gente achava que tinha pensado em tudo, né? Porque ficou se preparando, mas na realidade, na hora que veio a pergunta, a gente até sabia a resposta, mas como não tinha treinado, não tinha parado realmente para pensar legal e elaborar, a gente não soube responder, botou os pés pelas mãos e perdeu. O prêmio era um prêmio simbólico, né? Era tudo simbólico, na realidade, era um treinamento. Mas realmente o fato da gente não estar assim, muito seguro para ter pensado em todas as possibilidades de pergunta que poderiam vir dos investidores, nos desclassificou. Nós não ficamos nem no terceiro lugar. Então, foi uma lição aprendida e que você reforçou agora a questão Como do mentora preparo, de né? hackathons, Maria, eu vejo que assim, ele serve como um primeiro pontapé, é um start para você organizar as ideias, tirar da cabeça e começar a organizar no papel, nas apresentações. E geralmente, se você vê as startups hoje que estão aí, eles passaram por vários desafios desses e por vários tipos de pitches, né? E com várias bancas. Então, eu tenho um professor que ele falava assim: você tem que apresentar a sua ideia da moça que faz o cafezinho até o diretor. E se todo mundo entendeu a sua ideia no final, pronto, pode ir para rua. Isso leva muito tempo, porque você tem que falar de uma forma bem clara, bem objetiva e bem rápida. Né? E por mais que você vai apresentar toda uma pesquisa, um negócio que já está mais avançado, num pitch de 4 minutos ou então de 20 minutos, mesmo assim não é o tempo suficiente, né, para você às vezes convencer o outro lado de que a sua ideia vale a pena. Então existem hoje as startups que estão aí, essas grandes, passaram por vários processos, né? Eu conheço startups que ficaram 2 anos na criação. Tem várias etapas, é a ideação, né? Qual é a ideia, depois prototipar, testar o produto, validar. Então são várias etapas. Para cada etapa dessa, às vezes tem um pitch, né? E o ano passado, com as mulheres do turismo, todas aqui participam do grupo Mulheres do Turismo em Rede? Não, Poliana, já te deixo o convite para participar. Temos 3 grupos no WhatsApp. Lina, você participa, você me conheceu das redes sociais, né? Ah, legal. Então, o ano passado nós participamos do Co-Creation Lab Mulher, só mulheres desenvolvendo startups. E lá foi um desafio enorme a gente preparar um pitch de 3 minutos falando o que a gente queria para a rede, mas foi ótimo para a gente escrever
Legal, Lena participa da MTR. Então foi ótimo para a gente escrever. Quem viu as apresentações, quem participou, né, viu os slides, tudo foi criado durante um ano de trabalho da MTR nesse Co-Creation Lab. E aí hoje a gente tem ele mais popular, né? Mais aberto, né? Porque na época a gente apresentava para as bancas, não queria espalhar para ninguém, né? Mas hoje não, a gente já tem ele aberto, apresentamos na semana passada, lá no evento que a gente fez com as meninas do MTR, que foi nosso primeiro encontro presencial, né? Então, essas oportunidades nos faz aí amadurecer a ideia e ver onde que estão os problemas, né? Inclusive para falar, né? A gente tem que criar uma habilidade de comunicação para ser rápido e falar bem e falar assim, com sangue nos olhos, que quando a gente quer vender a nossa ideia, a gente vai com sangue nos olhos, né? E acreditar. Eu acho que o principal, se você fala assim, qual desses pontos aí é o principal no pitch, é você acreditar na sua ideia, né? Se você não acreditar na sua ideia, não tem santo que ouça, né? Um pitch pode ser o mais elaborado possível, mas você tem que acreditar na sua ideia, é isso que ele, né? E fazer, tenho evidências, eu tenho pessoas que já utilizaram, já validaram, né? Então isso é super importante. Então, quando você tem um currículo, né? Extenso, enorme, né? O que eu recebo de currículo, gente, tem um monte de gente que quer trabalhar aqui na Quadro Consultoria, né? Então eu vivo recebendo e-mails, os currículos. Tem um currículo que a primeira página eu já não leio mais. Né? Então, assim, quando bota uma frase, bota um parágrafo logo no início, coloca o nome e já coloca o que você quer, né? Como que eu posso te ajudar? E os currículos, eles precisam melhorar muito, porque não adianta vir um currículo acadêmico para uma empresa, né? Algumas empresas vão procurar você lá no LinkedIn, vão saber, né? De outras formas, mas elas querem saber como que você vai contribuir para a empresa, né? Os clientes, né? Para ter sucesso. E isso que todos os empresários vão olhar no currículo de primeira. E às vezes não tem nem essa primeira apresentação, nem um parágrafo. Já vai falando a formação, né? Então, a gente não tem esse tipo de formação na escola, pelo menos eu não tive na faculdade uma disciplina que me explicasse como que ia fazer o currículo de uma forma que realmente convencesse, né, as pessoas de que eu poderia ser uma boa opção, né, para ocupar aquele cargo. Então, é a forma que eu vejo, assim, e essa ideia de criar esse Meet, falando sobre pitch, vem justamente da observação desses currículos que eu recebo há anos, né? Então, assim, tem alguns currículos que estão legal, tá aqui, guardadinho. Na hora que eu precisar de um consultor especializado naquela área, eu já sei até quem procurar. Mas porque souberam fazer uma boa apresentação. Quando o negócio interessa muito, eu já marco, né, uma reunião, já converso, já ligo para ir amadurecendo o processo. Mas aqui é um sistema de contratação que a gente só chama para determinados projetos, né? Então, não tenho como ter consultores efetivos na casa o tempo inteiro, né? Mas surgiu um projeto, né? Vou ter agora projeto até o final do ano. Tem algum consultor que possa me ajudar em algum assunto específico que eu vou ter que levar soluções para o meu cliente? Legal, já tem um banco de currículos, né? Mas a maioria dos currículos que chegam não tem, né? E eu nem olho para a experiência, porque não importa tanto a experiência, né? Às vezes a pessoa é muito bom pesquisador, nem passou pelo mercado ainda, mas consegue contribuir de várias formas. E isso às vezes não dá para você pegar só com a formação lá ou com os estágios que fez, né? Então, a forma que a gente tem hoje é um pitch. Agora, eu tenho recebido alguns currículos bem interessantes, que é um vídeo no WhatsApp, gente. Vídeo de 1 minuto, é o pitch de 1 minuto, que é o que dá para mandar, né, pelo WhatsApp. Pessoa grave fala assim, olha só onde está chegando a criatividade, né, dos consultores que me procuram aqui. E eu acho isso excelente, né? Não precisa me mandar papel nem nada, é só o vídeo falando, olha, Luciane, se você precisar de mim nessa especialização, eu posso te ajudar assim, assim, assado, né? Olha como que é legal, né, Lina? Então, assim, hoje o mercado está muito competitivo, né? E eu vejo currículos enormes, extensos, uma que não deve passar, acho que de uma página mesmo, né? Tem que vir numa página e bem objetivo, porque às vezes eu recebo pessoas muito experientes, gente, né? Pessoas que eu tenho certeza, assim, ajudariam, contribuiriam muito, mas coloca todos os cursos, as formações, os artigos que defendeu. Eu não sou da área acadêmica, às vezes não me importa qual foi o artigo que ele defendeu, mas o resultado daquele artigo, se ele aplicou, né, e teve algum resultado, isso interessa, mas eu não vou ler todos os artigos que ele tem lá e nem vou ver todos os cursos que ele fez, né? Mas tem gente que, né, de 20 anos já de mercado, de turismo, que vem e aqueles currículos extensos
fala assim, não sou a plataforma Lattes. A Lattes, né, a plataforma Lattes tem um objetivo, que é você botar você na academia, né? Colocar em contato com as pessoas da academia. Quando você vai para uma empresa, você tem que adaptar o seu currículo e o seu pitch, né? Então tem muita gente criativa hoje enviando pequenos vídeos ou áudios, pode ser até um podcast, gente, né? Pode ser um áudio no WhatsApp, já vale muito, né? Então, essa criatividade, acho que faz as pessoas se destacarem, né? Ser rápidas, objetivas, né? E dizer, olha, posso contribuir assim, assim, assim. Diga, Polina. Ô, Luciane, boa noite. É que na hora que você estava fazendo a apresentação, que eu entrei, né? Eu tinha acabado de acordar, mulher, que a semana tá cansativa e eu hoje tive um descanso. E foi bem na hora, 7 horas, que eu moro aqui em Roraima. E o fuso horário é diferente. E daí... Roraima. Roraima. É sobre o curso de consultoria. Falando um pouco, né, sobre o currículo que você falou assim, ao mesmo tempo que tem muitas empresas hoje no mercado que estão se adaptando, né, estão inovando, na verdade, tem outras que a gente vê que não está acompanhando isso, porque eu não vou citar nomes, né, mas assim, eu estou participando de processo seletivo, né, e até me chama a atenção, né, essa temática agora, por conta disso, que a gente vai passar por uma entrevista, né? Mas, assim, quando a gente preenche o currículo deles, que é online, nossa, a primeira coisa que eles pedem, eu acho que é 3 coisas: só teu nome, tua experiência e teus cursos. E o curso, eles pedem no mínimo 40 horas de curso na área, ou seja, assim, que nem você fala, dependendo do perfil, você não quer que ele tenha aquele curso que a vida acadêmica sua, tu passou fez artigo tal, porque tem gente que não é totalmente dessa área acadêmica, né, ou a gente fica tão ali, às vezes, num trabalho, principalmente quem trabalha em setor público, que hoje eu trabalho atualmente no setor público, né, então, assim, a gente até participa de um evento, mas a gente está lá trabalhando, né, aí, assim, aquele evento poderia estar tendo uma experiência e comprovando, mas não, porque eu estava ali trabalhando, né? Então, assim, ainda estão muito engessados nessa questão de carga horária. Carga horária, e às vezes, mano, você tá ali naquele curso, nem fica até o final, só foi por conta daquela carga horária. Então, assim, o que de fato precisa ser inovado, né, no mercado é a tua experiência, é o que tu sabe fazer de melhor, entendeu? Que deveria ser assim, né? A gente não deveria ser taxado apenas só por números de cursos, né? Mas infelizmente ainda está assim. Empresas, né? Assim, contratantes e contratantes, né? Porque quem ainda está nessa administração mais tradicional, mais conservadora, o que importa são números, né? A carga horária de curso, quanto tempo você passou, né, em tal empresa, né? Então, assim, tem que entender, e aí que vem aquela pessoa, o objetivo que você quer e a pessoa com quem você vai falar. Estuda antes. Se você vê que é uma empresa mais tradicional, mais conservadora e que vai levar em consideração isso, às vezes é melhor nem aplicar, né? Porque sabe que o que vai lá ser fator de decisão deles de botar o seu currículo na mesa ou na gaveta vai ser essa questão de números. Infelizmente, ainda tem muito. Mas eu acredito que com a geração mais jovem que está assumindo agora, né, e que já estão muito nesse linguajar de startup, dão valor a outras coisas. Então, com o tempo, isso daqui vai mudar, né? Eu fui formada muito nessa tradicional, fui CLT quase 20 anos da minha vida, gente. Por exemplo, como consultora, né? Eu estou há 20 anos nisso, mas até o negócio engrenar, eu estava CLT, dando aula na faculdade, e CLT numa agência de receptivo que eu era organizadora de eventos. E aí eu ia trabalhando o meu pitch de consultoria, e eu fui validando e fui mostrando. Teve uma época, gente, 2009, trabalhava em 3, eu trabalhava 15 horas por dia, eu trabalhava em 3 coisas diferentes. Consultoria, 15 horas na faculdade e mais 25 horas na agência de viagem, né? E organizando eventos grandes, equipes grandes para liderar e tudo. Então, e mesmo assim, é possível, né? Quando você realmente tem aquele objetivo. Eu quero, né, cada vez mais, até que chegou um momento, gente, que foi uma transição de carreira isso aqui, né?
Entrou tanto, a empresa que eu trabalhava, por exemplo, na agência de viagem, era totalmente conservadora, tradicionalíssima, CLT daquela mais pura que tem no mercado. Então, para entrar lá, eu falei assim, olha, eu ajudei tantas empresas de receptivo, trabalhei em tantos eventos, com tantas pessoas, né? Eventos para 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Aí o olho do cara brilhava, né? Mas na faculdade, por exemplo, não era isso que eles queriam, né? Já queriam como que eu ia ajudar meu aluno a entrar no mercado de trabalho, né? Eu coordenava laboratório de viagem, por exemplo, eu coloquei muito aluno no mercado de trabalho. E aí era isso que eles queriam. Você vai ser coordenadora de um laboratório que está preparando a pessoa para o mercado, né? Então a entrevista, o pitch que eu tive que fazer com o diretor, que foi o diretor na época que fez, né, a entrevista comigo, foi completamente diferente do que a da agência de viagem, né? Que eu estava trabalhando na mesma época. E com a consultoria, o outro mundo, né? Porque era o meu negócio, né? Era a minha cara, da tapa, né? E batendo na porta, assim, das empresas. Então, passei por diversas realidades. Então, entender, né? Como eu mostrei ali, depois eu deixei, viu, Lina? Você que chegou, né, um pouquinho depois, revejam, eu vou deixar depois o link lá no site, né, no lucianequadro.com, vou deixar o videozinho, revejam aquele passo a passo, né? E aí, tenta entender qual é o meu objetivo e para quem eu vou falar. Isso é super importante. Por exemplo, para ir para a WTM, semana passada, toda a vida, é um evento que eu vou desde a primeira edição dele no Brasil. Todo ano eu vou e passo geralmente 2 dias lá. Não vou no último dia. No primeiro e segundo dia eu gosto de ir, porque é muito network, é muita gente que eu não vejo assim há anos. Então eu já me preparo aqui. Qual é o meu objetivo de participar desse evento? Né? Eu não vou comprar stand, né? Porque não vale a pena, né? Para o meu tipo de negócio não vale a pena. Então, se eu cruzar com essas pessoas e eu marco, eu agendo, eu aviso o pessoal, olha, eu vou estar na WTM, me procura, vamos tomar um cafezinho. Então, muita gente marca comigo. E aí, qual é o meu objetivo com aquilo ali? É ampliar o quê? É divulgar o quê? Né? É reforçar o quê? Alguma coisa que eu já passei para essas pessoas. Então, já preparo uma espécie de um pitch, né? Encontrei com essa pessoa, naquela correria, stand para tudo quanto é lado, movimento, uma muvuca. Às vezes vai começar uma apresentação. O que tem que ser muito rápido, é 30 segundos mesmo. E aí é bem interessante, né, que eu compartilhei algumas fotos lá no meu Instagram, que são os encontros, né? Esses encontros realmente é o que valem muito mais na nossa vida, né? Principalmente na nossa vida profissional. Que desses encontros é que saíram já, né, negócios, e assim, recente, né, gente? WTM foi ontem. Mas por conta de uma abordagem, de uma apresentação pensada, planejada. Então, isso é possível fazer. E às vezes dá aquela preguicinha, né? Porque você para 1000 vezes para escrever, sai textões e textões, e você fica com preguiça de ficar enxugando aquilo e não sabe mais o que tirar, né? E vai cronometrar, né? Ali no celular e o negócio passa daqueles minutos que você tinha imaginado para aquilo. Então, assim, é um exercício, mas é uma habilidade muito tranquila de você conseguir se você treinar. Então, hoje eu tenho uma meia dúzia de pitches. Dentro da quadro consultoria, são 3 tipos de pitches diferentes. Né? Quando eu vou levar a quadro consultoria para um encontro desse da CAT de startups, é um outro tipo de pitch. Então, tem uma meia dúzia aí espalhado, além desses 2 que eu mostrei aí para vocês. E se vocês digitarem ali no YouTube, né, pitch, modelo de pitch, exemplos, vocês vão ver vários fantásticos, assim, né? E aí realmente depende muito. Para quem vai falar o que eu quero alcançar, se eu quero dinheiro para tirar uma ideia da cabeça, né? Então, aí realmente tem coisas que vão dar muito mais trabalho. Mas entender essa pessoa para quem você vai falar é super importante, viu, Poliana? Tá certo, eu estou estudando aqui a missão, a visão, os valores, para quando me perguntar eu estar ali alinhada. Por exemplo, não olho, né? Nos sites, as empresas às vezes fazem o planejamento estratégico, investem muito tempo naquilo e não fica numa apresentação amigável, eu falo, né? Interessante, assim. Então, existem formas muito criativas hoje de você colocar missão, visão, valores, tudo isso daqui numa forma de um pitch, né? E apresentar isso ou num vídeo, você falando, ou slides, ou aqueles vídeos animados. É tudo isso, mas resumindo numa linguagem mais fácil, mais objetiva, que seja de fácil compreensão, sabe, Poliana? Então, é legal, se inscreve, se prepara. A gente fez planejamento estratégico, já refez planejamento estratégico quando a gente fez 20 anos de casa o ano passado. Final de 2020, a gente já estava preparando todo o material dos 20 anos da quadro consultoria.
Levou alguns meses até a gente lançar logo nova, novas cores, a nossa persona mudou em 20 anos. Então a gente tinha que mudar tudo, né? A gente tinha um público mais masculino e a gente fez uma pesquisa quando a gente fez 20 anos. Assim, vamos fazer uma pesquisa grande agora. Descobrimos que 75% quem estava lidando com a gestão do negócio turístico eram as mulheres. E falou, opa! Hora de mudar, vamos ver o que essas mulheres querem, que cores elas gostam, que fizemos uma pesquisa com as personas, né? E aí surgiu a nova marca, né? E os novos produtos, inclusive, né? Mais focados nas mulheres. Tanto que vocês estão vendo hoje aqui que tem mais mulher do que não tem, só tem mulher hoje, né? Acho que na último Meet só tinha um homem. Mas assim, porque mudou, a realidade muda e aí a gente tem que ir acompanhando e ajustando todo esse material, né? Mas o planejamento estratégico ele é muito importante, né? Para você ter um norte. E esse planejamento que vocês fizeram vai te dar um norte vai te dar as informações para você montar um pitch legal aí de apresentação, né? Quem mais teve problema com o currículo aqui? Obrigada. Bem esclarecedora essa temática. Lina, já está no mercado de trabalho, Lina? Que já está escrevendo. E a Maria da Conceição trabalha. Eu estou vendo que o teu logotipo é de Accessible. Accessible. Accessible Consulting. Eu trabalho, na verdade, eu trabalho no setor social, voltado à questão de inclusão digital, inclusão social, e tem uma vertente há 10 anos voltada para a questão da acessibilidade no turismo. Então, eu desenvolvo conteúdo para cursos EAD, eu dei treinamento para gestores da CVC na área da acessibilidade, que está sendo usado hoje das pessoas que são contratadas pela CVC, tem lá toda uma gravação. Então, eu trabalho nesses dois nichos, né? E é uma consultoria que está tendo cada vez mais parte procura, até por conta da Agenda 2030, né? Que é você atender todos os objetivos. Dos objetivos aí do milênio, né? Os objetivos Exatamente. sustentáveis do milênio, né? Agora, uma coisa que acontece no segmento do turismo acessível, porque eu faço também parte de uma rede que está sendo criada, chamada Rede Brasil de Turismo Acessível. E a gente ficou um ano estudando um pouco por que o turismo acessível não alavanca, né? Ele não roda, ele não vai. E aí a gente chegou em algumas questões, e agora a gente vai para a segunda etapa, então a gente fez assim, árvore de problema, e a gente fez um trabalho, árvore de objetivos, eu trabalho com elaboração de projetos também. Então, a gente vem nesse trabalho aí de planejamento para identificar o que a gente tem que fazer para tornar o turismo mais visível, né? O turismo acessível mais visível. O cliente com deficiência mais visível. Eu acho que então, estou nessa vibe, vamos indo, vai ter um grupo de trabalho. Conheço a Vivejar, olha, eu tive contato com a Mariane há uns 5 anos atrás. Ficamos de marcar um encontro, no fim o encontro acabou não acontecendo, porque outras coisas surgiram, mas sempre acompanho o trabalho dela, né? E quando eu vi o grupo, que vocês montaram esse grupo de mulheres do turismo, eu amei, e venho acompanhando aí. E estou nessa vibe, estou indo e tem aí. muito espaço, viu, para esse assunto específico, ajustar negócios, né? Por exemplo, eu trabalho com atrativos turísticos, maioria rural. Gente, cada desafio. Onde que vai passar uma cadeira de roda? Às vezes até nos espaços internos não deixam o fluxo, né? Correr assim que seja para quem tá. E outra acessibilidade a gente fez a cadeira de roda, alguém que tem, mas não, às vezes é uma mãe com um filho no colo, às vezes é uma pessoa que quebrou o braço, né? Isso. Alguém com muleta, Uma ou então pessoa com aquele idosa, né? andador. Pois é. E aí eu vejo assim que muitos negócios não sabem se adaptar, pensam só no cadeirante, né? Só na pessoa que. E ainda tem muita coisa para desenvolver e levar esse conteúdo. Então é um assunto muito legal. Eu vi que a Lina ali, você já trabalha com consultorias, né? E tem uma área específica, Lina? Fica não consegue habilitar o microfone, mas eu estou lendo aqui o chat.
Então, não, né? Então, olha como fica Mas, vago. Pode ser um não, monte de né? coisa, né, Lina? Então, é legal, né? Se você quiser depois amadurecer, preparar um pitch, manda para mim e a gente vai te ajudando aí a colocar mais em evidência qual é a tua principal contribuição. Como é que você agrega valor na vida das pessoas? O que que você pode ajudar as pessoas a melhorar um processo, por exemplo, né? Melhorar algum ponto negativo no negócio ou numa gestão pública do turismo, né? Eu tive um aluno na mentoria o ano passado que foi muito. Ele recuperou o investimento no segundo mês que ele começou a divulgar e ganhou uns 20 mil reais já com a primeira consultoria. Quando ele conseguiu destacar, porque ele tinha alguma experiência, não muita, mas tinha alguma experiência com gestão de secretaria de turismo, né? E queria transformar aquilo num produto para levar para outra secretaria de turismo, um produto de consultoria. Aí ele apresentou, mandou vídeo, mandou texto, fez a apresentação, né? E na mentoria é a hora, né? Que tem várias horas previstas para fazer essas correções, para você ter alguém com quem você pode trocar essas ideias antes de ir para uma banca, né? Antes de botar a cara assim, a tapa que eu falo, né? E foi bem legal, porque amadureceu tanto a ideia que depois que terminou a mentoria, no primeiro mês ele já apresentou para 3 instâncias de governança, já amarrou um contrato com uma e recuperou o valor da mentoria muito rápido. Foi o melhor exemplo que eu tive assim, de alunos da mentoria, né, em consultoria em turismo. Mas requer trabalho, sentar, escrever, botar a cabeça para ferver mesmo, para conseguir resumir, né, esse currículo todo, essa experiência toda, a expertise em poucos parágrafos, né, em poucas letras para você fazer uma boa apresentação. Né? Mas precisa criar o planejamento estratégico, verdade. Toda empresa CNPJ tem que ter um, né, Lina? Criar os serviços, criar produtos de consultoria, porque serviços, às vezes fica aquele menu, né? Eu presto serviço de consultoria para isso, para melhorar esse processo de atendimento, né? Para ver alguma certificação e tal, mas não é exatamente o produto. Eu falo que é um menu de serviços, né? E muitas vezes você pode ganhar muito mais se você tiver um produto formatado para consultoria, sabe, Lina? Aí depois, se você quiser trocar umas ideias aí comigo, a gente me chama lá. Mas dá trabalho para você criar um produto, consultoria, leva um tempinho, tem que validar, tem que fazer que eu falo assim, o pro bono, né? Dá de graça para alguém. Eu fiz várias vezes gratuitamente as consultorias. Ia bater na porteira. Eu trabalho muito com atrativo turístico rural, né, gente? Eu ia bater na porteira. Quando eu via que ele estava numa rota turística que já tinha um volume grande, né, de gente indo lá, circulando, eu falei assim, olha, você sabe que essa tua chácara aqui com isso, você pode ganhar dinheiro com turismo? Aí, nem sabiam que podiam ganhar dinheiro com turismo, né? Nem passava pela cabeça. Eu ia lá para apresentar o meu pitch, né, dessa forma. O Google me avisando que tem 10 minutinhos só para acabar. Então, e eu fiz muito isso gratuitamente, até conseguir, eu falo assim, uma carteira de clientes pequenininha, com 2, 3 depoimentos, que são as evidências de que você prestou um serviço e realmente ajudou aquela pessoa e ele teve resultados significativos, você já pode pedir, né, para ele um depoimento, pode ser um depoimento no WhatsApp mesmo, né? E aí apareceu uma tela aqui para mim que eu não sei o que é isso. Agora. Notícias aqui. Então, às vezes, fazendo gratuitamente, recolhendo o importante, registrar esses depoimentos, essas evidências de que você ajudou alguém, ou a realizar um desejo, ou a resolver um problema, né? Porque no turismo nós temos essa possibilidade, né? A gente ajuda alguém a viajar, por exemplo, né? A realizar um grande desejo, por exemplo, né? De viajar com a família toda para o exterior e tal. Ou então você pode ajudar uma empresa ou uma instância de governança a resolver tais pepinos, né? Alguns pepinos que estão ali no dia a dia ou melhorar processos. Quando você tem esses depoimentos, né? Registra, né? Pede autorização, tira foto com as pessoas, todo mundo, por onde eu passo, eu tiro foto comigo junto, gente, eu vou para minhas redes sociais, tudo bem? Então, né, já gravo, e aí isso é o que vai te dando autoridade naquele determinado assunto, naquela especialização. Diga lá, Poliana, você levantou a mão, né? Assim, você falando de produto, né, dentro da consultoria turística, né, eu tenho um exemplo
um ex-amigo, né, de trabalho, ele é indígena e ele começou a desenvolver turismo em terras indígenas na localidade dele. Hoje ele ficou só com esse produto, ele faz plano de visitação no modelo da FUNAI, e assim, ele saiu do departamento, né? Aquele salário lindo e maravilhoso que a gente tem. Não tô reclamando, tá? Tô agradecendo. E hoje ele faz projetos, tipo, Acre, tem uma região do Nordeste que tem umas comunidades indígenas que ele já foi contratado e ele está rodando o Brasil. Não sei se vocês ouviram falar no Enoque Raposo. Ele já se apresentou na ABAV e ele, assim, tá bombando, entende? Então, assim, ele tem apenas um produto, que é terras indígenas, entende? Ele não precisou nem abrir muito o leque dele. E tá aí bombando, sabe? Sim, isso é bem interessante, né? A Você gente sabe como eu focar no comecei? produto e. O turismo rural é o que eu faço há mais tempo, é o que eu tenho mais clientes, mas eu comecei ajudando como consultora interna, agência de viagem. Então, eu ficava viajando, eu fiz a minha especialização em São Paulo, em 97 eu terminei de marketing turístico. E a maioria das agências não sabia, hoje não sabe o digital, naquela época não sabia o marketing tradicional. E aí eu ia para as agências, eu tinha muitos contatos, eu trabalhei 13 anos em agência de viagens e operadoras, então eu tinha muitos contatos, eu ia visitar e falei assim, posso te dar um palpite para esse folder? Aí comecei ajudando, assim, e depois montando o departamento de receptivo de algumas agências, né? A minha primeira experiência como consultora, até encontrar o meu produto principal, né, hoje dentro da consultoria, na quadra consultoria, era ajudar empresas, agências de viagem que queriam instalar um departamento de turismo receptivo, até treinar as pessoas, né? Então, assim, pegava os tecnólogos que saíam aqui do IFSC, né, do Instituto Federal, eles viraram gerentes, viraram, assim, hoje, né, tem alunos aí que falam, nossa, professora, não sei nem como te agradecer, hoje eu já tenho minha agência própria, mas valeu aquela experiência toda. Então, essa foi a minha primeira experiência. Consultoria, eu ia ficar, eles me contratavam às vezes para 2 anos, até o receptivo andar, e aí depois eu entregava para essa pessoa que eu treinava para ser o gestor do receptivo, né? Então montávamos produto, né? Víamos fornecedores, contrato com ônibus, com guia, né? Com hotéis. Então, foi a minha primeira experiência com consultoria, né? Ajudei muita gente a entender o processo, né, do turismo receptivo e o que era necessário. Mas isso veio de uma experiência que eu tive em agências, né? Então, eu peguei essa experiência que eu passei, que eu aprendi nas agências e levava para outras agências. Isso pode ser, né, um conhecimento que é muito rico para você, e que você vai assim, nossa, eu sei bastante sobre isso. Às vezes uma pessoa não sabe quase nada ou entende muito vagamente. Então, você pode ajudar com consultoria e inclusive com assessoria, que a assessoria é aquela que te contrata por mais tempo para você ir fazer. Então, eu ia e fazia os contratos, eu ia fazer entrevista com as pessoas. Então, ia uma assessoria junto com a consultoria, né? E dentro, pode ser interna, né, dentro das empresas, ou externa, sem a contratação efetiva, né? Por contratos de horas de consultoria, ou projetos que você pode fechar com eles. No curso eu explico com mais detalhes todas essas formas de consultoria, né? Porque tem várias ramificações, né? Então lá a gente aprofunda mais isso. Mas é muito importante que se entenda uma expertise, trabalhe em uma expertise primeiro, né? E depois, se você entender que tem mais mercado para outra coisa e você já tem um pouco mais de conhecimento, e principalmente habilidades de vendas, né? Que o consultor precisa trabalhar. Então, uma vez que você aprende o caminho das pedras, você consegue ir criando novos produtos, né? Hoje eu tenho os 3 produtos só dentro da quadra consultoria, né? Isso amplia muito as oportunidades no mercado, e aí hoje eu consigo viver full time de consultoria, né? Coisa que uns 15 anos atrás aí eu não conseguia, né? Foi trabalhar 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Tá certo, gente? Que mais que eu posso ajudar aí vocês? Mais alguma dúvida? Encerrando aqui o meu tempo com o Google. Então, eu quero agradecer vocês. Se vocês tiverem alguma ideia, quiserem saber, né, um tema específico para o próximo Meet, pode mandar. Quiserem falar agora também. Mas se não, pode me mandar ali no WhatsApp ou lá no Instagram mesmo.
E aí a gente pode pensar no Meet do próximo mês, né? Num assunto desse que vocês sintam mais dificuldade hoje de lidar, tá bom? Ok. Muito Ai, que obrigada, bom. parabéns aí, Ajudou? adorei. Ajudou bem? Ajudou bem? Muito, Obrigado, ajudou muito. Lina. Isso, pense em algo e me manda aí, a gente vai amadurecendo junto com você essa ideia, tá bom? Então tá, gente. Uma boa noite, Ok. até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, até mais. Boa noite, Poliana Lina. Tchau, Igualmente, Luciane. meninas. Prazer em Tchau, tchau. conhecê-la. Tchau, tchau.